Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão me vendo e me ouvindo bem? Sinalizem aí pra gente. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Depois desse louvor abençoado que nós participamos juntos com os nossos irmãos, irmão Sidney, irmã Débora, muito obrigado, meus queridos. O irmão Sidney e a irmã Débora são nossos líderes de jovens e também são ministros de louvor da Casa do Senhor. Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. Graças a Deus. Muito bom louvarmos ao Senhor. Muito bom estarmos juntos nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos estão chegando aqui. Irmã Valéria, irmã Adriana, irmã Débora, irmã Kerliane, Ceci Lima, a irmã Casey, Samuel, Stephanie, irmã Gilene, irmão Antônio Carlos, Marcos, irmão Marcos, irmã Gleice, irmão Saad, pastor Manuel Sá, seja muito bem-vindo, Virapuã, os irmãos, irmã Adriana, os irmãos estão chegando aqui. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus, porque Deus nos deu mais um domingo na sua presença. E este é o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor, sermos edificados pela sua palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. E eu peço que os irmãos abram de fato as Bíblias de vocês, onde vocês estiverem aí, nas suas casas. Façam a leitura da palavra do Senhor nesta hora aqui comigo, tá bom? Temos uma meditação a trazer aos corações dos nossos irmãos. Esperar o irmão pegar aí a sua Bíblia, caso você não esteja com a sua Bíblia em mãos. Pegue a sua Bíblia para nós meditarmos juntos na palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11. E nós leremos os versículos 28 a 30 no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. À medida que os irmãos procuram, já temos mais irmãos aqui conosco, irmão Samuel Sá, a irmã Neuziane aqui conosco já também, irmã Valéria, irmã Jane, irmã Esmeralda, irmã Terezinha, irmã Sara, a irmão Carlos, irmão Guilherme, sejam todos bem-vindos. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Assim nos diz a palavra do Senhor, queridos. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas eu quero que os irmãos também abram também as suas Bíblias em outro texto. Vamos para o texto de Mateus, capítulo 23, e um versículo apenas, que é o versículo de número 13. Mateus 23, versículo 13. Todos encontraram? Vamos lá. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Vamos para o outro texto. Abra sua Bíblia comigo agora em Atos, capítulo 15. Apenas um versículo também. Atos, capítulo 15,
e o versículo de número 10. Atos 15, versículo 10. Amém? Todos encontraram? Assim nos diz a palavra do Senhor. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Agora você, por gentileza, volte lá ao texto de Mateus, capítulo 11, que é o nosso principal texto para a nossa meditação nesta noite. Mateus capítulo 11, irmãos que estão chegando agora. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vamos fazer uma oração juntos, pedir que Deus nos abençoe. E eu peço aos irmãos muita concentração, muita diligência em ouvir a palavra de Deus esta noite. Eu sei que essas lives do Instagram, elas têm essa dificuldade, né? Porque a gente está com o celular na mão e um monte de coisa a fazer nesse celular. Então você pode aí deixar o celular nessa tela. Melhor, você pode minimizar essa tela e procurar lá seu WhatsApp ou mesmo outro aplicativo. Você pode fazer um monte de coisa e não dar a devida atenção, então, à palavra de Deus que está sendo exposta, que está sendo pregada. Então, eu peço aos irmãos que, de fato, se concentrem na palavra do Senhor, fiquem mesmo aí no perfil PNL Palavras de Vida e ouçam a palavra do Senhor e sejam edificados pela palavra. Ninguém é edificado, irmãos, ouvindo apenas a metade ou apenas um pedaço da palavra do Senhor. Ouça a palavra por completo e seja edificado por ela. Amém? Vamos orar então para que Deus nos ajude. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o Teu nome, nós Te honramos, meu Pai, nesta noite. Nós Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós de mais uma vez, Senhor, meditarmos na Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de Te cultuarmos esta noite. Obrigado, Senhor, porque nós já Te louvamos, já lemos Tua palavra, temos orado a Ti e nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco esta noite. Nós queremos ser edificados com a Tua voz, nós queremos ser edificados pela Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, encontre morada em nosso coração, nos edifique, nos exorte, nos console, segundo a Tua vontade. Eu e os meus irmãos precisamos ouvir a Tua voz esta noite. Nós precisamos que o Senhor fale conosco, meu Pai, aquilo que de fato precisamos ouvir, vindos do Teu trono para nós. Assim, meu Deus, eu Te peço que nós nos concentremos na Tua palavra. Tire, Senhor, deste momento toda a distração, meu Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra. Tire de nós agora, Senhor, todo o intento que não seja sermos edificados pela Tua palavra. Fale conosco, Senhor. Fale aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O jugo de Cristo é suave e o fardo de Cristo é leve. Essa é a mensagem desta noite, irmãos. Sobre o jugo de Cristo, sobre o fardo de Cristo. Eu quero que os irmãos meditem comigo, pensando primeiramente o que é o jugo. Quando o Senhor Jesus pregava, irmãos, Ele pregava se valendo de elementos do cotidiano das pessoas. Quando Jesus pregava, Ele não falava algo que estava distante daquilo que as pessoas viviam, daquilo que o seu público vivia. Ele falava algo que estava de fato próximo e presente na vida delas. É por isso que quando a gente fala de jugo, para nós aqui, na cidade grande, para as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive em outros países, para vocês e para nós, isso é muito distante. O que é um jugo, né? O que é isso? Na verdade, quando nós falamos de jugo, nós já trabalhamos uma ressignificação. Porque o que significa para os tempos de Jesus e para o cotidiano pecuário e agrícola, esse jugo, na verdade, era um instrumento colocado em cima dos animais, com uma cangalha no boi, para fazer com que ele obedecesse, portanto, o seu dono, no cultivo, né, do serviço agrícola. Ou seja, o jugo era algo presente na vida daquelas pessoas que estavam ouvindo a Jesus naquele momento. Então, o jugo é isso. Apesar de que para nós isso esteja muito distante, o significado original disso esteja muito distante,
mas nós já trabalhamos uma ressignificação. Nós já trabalhamos, na verdade, um significado trazido a partir disso. Ou seja, para nós, o jugo não vai mais servir como aquele material, aquele instrumento utilizado para subjugar animais, para fazer com que o seu dono o guiasse adequadamente. Em nosso contexto, obviamente, e aquilo que o Senhor Jesus estava falando sobre jugo significava para os seus ouvintes, nunca se refere a uma lição espiritual, significava isso. Ou seja, aquilo em que, ou para que, ou no que aquelas pessoas estavam baseadas enquanto guias para si mesmas. Então, meus irmãos, nós temos que o jugo era esse instrumento utilizado por aquelas pessoas naquele tempo, e o Senhor Jesus se vale então desse instrumento para dizer para nós e para ilustrar para nós a lição espiritual que ele tem a nos dar. Jesus então, irmãos, fala do seu jugo. Mateus capítulo 11, conforme lemos, os versículos 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois eu sou manso, humilde de coração, vocês encontrarão descanso para as suas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como começa então essa mensagem de Jesus? Primeiramente, é o convite que o Senhor Jesus faz. Tem muitas pessoas que infelizmente acham que nós não devamos fazer os convites para que outras reconheçam Jesus como seu Senhor e Salvador. Ao passo que o próprio Senhor Jesus faz deliberadamente o convite. O Senhor Jesus diz, venham a mim. O Senhor Jesus faz o convite às pessoas. E quando o Senhor Jesus diz, venham a mim, é o Senhor Jesus dizendo para aquelas pessoas, venham e sigam a mim. Venham e sejam de fato meus discípulos. Venham e sejam de fato meus servos. Aprendam de fato comigo. Mas quando o Senhor Jesus chama aquela multidão, e igualmente hoje nos chama, ele qualifica aquela multidão. Ele diz que características estão presentes naquela multidão. Ele diz, todos vós que estáis cansados e que estáis oprimidos. O Senhor Jesus é como se não chamasse a todos. Nos parece, no primeiro momento, que ele não está interessado em chamar as pessoas que não tenham estas necessidades. Mas observe, irmãos, como a lição trazida pelo Senhor Jesus é brilhante, é maravilhosa. Algumas pessoas poderiam pensar, então, ao ouvir Jesus, que o convite não era para elas, porque naturalmente não se consideravam cansadas, não se consideravam oprimidas. Eram pessoas abastadas, pessoas de muitas posses, que gozavam de saúde, que tinham famílias equilibradas, que tinham bons empregos, que tinham boa reputação. Uma pessoa como essa, ao ouvir em primeira mão esse discurso de Jesus e sem gerar nela a reflexão devida, poderia pensar, esse convite então não é para mim. O Senhor Jesus está chamando apenas aqueles que são cansados e apenas aqueles que são oprimidos. Porque, afinal de contas, ele promete algo nesse convite. Ele diz, venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão oprimidos, eu vos darei descanso. Ora, se a pessoa estava devidamente descansada e gozava de privilégios e tinha, meus irmãos, tudo organizado na sua vida, ela poderia pensar, o convite então não é para mim, eu não sou cansado, não estou sobrecarregado, não preciso de descanso nenhum. Mas o Senhor Jesus, quando segue o seu discurso, ele diz, aprendam de mim, eu sou manso e sou humilde de coração. Sabe o que o Senhor Jesus está querendo dizer então para nós, queridos? Que aquilo que ele nos convida a participar com ele, não é apenas para aquelas pessoas que, no primeiro momento ou na nossa vista, estejam cansadas e sobrecarregadas. Não é para apenas os pobres, não é para apenas pessoas que estão passando fome, não é para nada disso. Ele diz o seguinte, olha, quando vocês vierem até mim, vocês vão aprender a serem mansos e serem humildes de coração. Aí, meus irmãos, há uma lição brilhante com relação à qualificação desse público. Porque, embora no primeiro momento nos pareça que o Senhor Jesus não esteja convidando a todos, mas ele está convidando a todos. Porque quando ele diz para que as pessoas venham até ele e aprendam com ele,
serem mansas e serem humildes de coração, o Senhor Jesus está dizendo, na verdade, aquele que não se reconhece como cansado, como sobrecarregado, como oprimido, lhe falta, na verdade, a humildade. Porque todos nós estamos enquadrados nessa multidão. Todos nós somos essas pessoas. Eu e você e tantas pessoas que você imaginar, somos cansados, somos sobrecarregados, somos oprimidos com as nossas lides diárias, com aquilo que nós mesmos colocamos sobre nós, com aquilo que os demais homens colocam sobre nós. Nós somos, na verdade, irmãos, quando não aliviados e não descansados na pessoa de Cristo, nós estamos enquadrados nessa categoria. Daí, na verdade, quando o Senhor Jesus convida aquelas pessoas a virem até Ele, chamando-os, portanto, de cansados e sobrecarregados, o Senhor Jesus não estava limitando o seu convite. O Senhor Jesus estava limitando a qualidade, portanto, das pessoas que atenderiam o seu convite. O Senhor Jesus está dizendo, então, quem vai atender o meu convite não é aquela pessoa que necessariamente para os outros esteja sobrecarregado e oprimido. É aquela pessoa que se entende dessa forma. Porque todos nós, se bem pensarmos, estamos categorizados assim. Todos nós, se bem pensarmos, precisamos de Cristo, porque estamos cansados, estamos sobrecarregados e estamos oprimidos sem Cristo. E o Senhor Jesus, quando faz o seu convite, queridos, Ele não nos convida a sairmos de uma opressão e irmos para outra opressão. O Senhor Jesus não diz, olha, vocês vão vir até mim para saírem do jugo que vocês estão de grande opressão e venham para um jugo de igual ou de maior opressão agora comigo. Não é isso que o Senhor Jesus faz conosco. Quando o Senhor Jesus nos convida para participarmos junto com Ele do seu reino, e para fazermos parte do seu grupo de servos e discípulos, o Senhor Jesus, na verdade, nos dá uma esperança, queridos, de humildade, uma esperança de mansidão, uma esperança de uma nova vida. Quando o Senhor Jesus havia se encontrado com Nicodemo, essa história é muito conhecida, narrada para nós em João capítulo 3. Quando o Senhor Jesus se encontrara com Nicodemos, o Senhor Jesus diz a Nicodemos, olha, Nicodemos, te é necessário uma coisa, você precisa nascer de novo. Nicodemos lhe dá uma resposta, irmãos, natural e diz, Senhor, óbvio que não é possível fazer isso, não tem como voltar ao ventre da minha mãe e fazer isso e nascer novamente. O Senhor Jesus vai e lhe explica a natureza desse nascimento que ele lhe havia proposto. Ou seja, irmãos, na verdade, quando o Senhor Jesus nos faz o convite para que participemos agora do seu grupo de discípulos e façamos parte, de fato, da igreja do Senhor, o Senhor Jesus está nos convidando para fazermos parte do seu corpo místico, ou seja, para fazermos parte da igreja consagrada pelo Senhor e separada pelo Senhor. Quando o Senhor Jesus nos faz o convite, Ele está fazendo um convite de uma outra natureza, uma natureza espiritual, de sermos agora filhos espirituais de Deus. Sermos filhos regenerados por Deus, feitos membros da nova família de Deus. Uma outra qualidade que há no jugo de Cristo, no seu convite, Ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Através do jugo de Cristo, irmãos, nos é prometido descanso para as nossas almas. Nós aprendemos com Cristo a vivermos esse descanso. Irmãos, quantas doenças nós temos vivido em nosso tempo, porque as pessoas pararam de refletir sobre a qualidade daquilo em que eles alimentam, que elas alimentam as suas almas e seus espíritos. As pessoas pararam de refletir sobre essa qualidade. As pessoas, então, investem tão somente naquilo que lhes dá algum tipo de prazer. Mas, irmãos, há algo a ser investido em nossa espiritualidade. É o novo nascimento. E quando nós experimentamos o novo nascimento, o Senhor Deus quer que nós experimentemos agora uma qualidade de maturidade cristã. O Senhor Jesus nos ensina, e o apóstolo Paulo é usado pelo Senhor Deus para nos ensinar isso, de que nós, enquanto servos do Senhor, em Efésios capítulo 4, há essa narração, de que nós devemos ser aperfeiçoados pelo Senhor, para que nós alcancemos a estatura de Cristo, a estatura de varão perfeito.
Ou seja, eu sou convidado pelo Senhor Jesus a fazer parte do seu grupo de discípulos, mas também sou convidado pelo Senhor Jesus a ser maduro na fé, a experimentar o aperfeiçoamento advindo do Senhor Jesus e do Pai através do seu Espírito Santo. Aquilo que é o jugo de Cristo para as nossas vidas, portanto, é a solução para os nossos problemas. É a solução para os problemas de nossa alma, irmãos. Nesses dias de pandemia, quantas histerias, irmãos, estão em nosso meio. É bem verdade da grandiosidade desse problema, e a gente não pode descuidar da grandiosidade desse problema. Devemos atender aquilo que as nossas autoridades têm nos dito para que nós amenizemos as consequências desse problema. Mas, irmãos, nós não devemos ser daqueles que, prejudicados em nossas almas, não saibamos comunicar a esperança para as pessoas. Se nós mesmos somos daquele que primeiramente perdemos essa esperança, nós não saberemos comunicá-la. Eu preciso viver a esperança que é dada em Cristo. Eu preciso descansar em Cristo. Nós não podemos, então, colocar um jugo sobre nós que nós não poderemos suportá-lo. A palavra de Deus, então, nos diz, o Senhor Jesus nos convida, tomemos sobre nós o jugo de Cristo. Nós alcançaremos descanso para as nossas almas. Você que está atribulado com tudo isso, você que está me ouvindo agora e pensando um monte de coisa sobre tudo isso, descanse em Cristo. Tome os cuidados devidos, obviamente, mas descanse em Cristo. Que esse seja, irmãos, a orientação, essa seja a principal orientação para as nossas vidas. Descansemos em Cristo. Confiemos adequadamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o jugo de Cristo. É o jugo que Cristo tem para nós. Mas ainda, irmãos, há uma reflexão a fazermos sobre isso. Uma reflexão que precisamos fazer é: temos colocado de fato o jugo de Cristo sobre nós? Nós temos colocado sobre nós de verdade o jugo de Cristo? Temos compreendido realmente o que é esse jugo? Nós temos de fato nos encontrado e nos colocado sujeitos à palavra do Senhor e assim vivendo de fato o jugo de Cristo? Olha, muitas vezes nós pensamos que o jugo que Cristo quer colocar para nós é uma sobrecarga de trabalho que não nos dá paz e que não nos dá alegria. Vida de comunhão com Cristo, vida de comunhão com Deus, irmãos, é aquilo que o Senhor quer que nós experimentemos, então, quando colocamos sobre nós o seu jugo. Isso se expressa no amor, isso se expressa na alegria, isso se expressa na paz, isso se expressa na esperança. A palavra que eu devo viver, aquilo que eu devo viver, deve comunicar isso para a minha alma e deve comunicar isso para as outras pessoas. Eu preciso viver a paz que me é prometida em Cristo, a alegria que me é prometida em Cristo, o descanso que me é prometido em Cristo. Não coloquemos sobre nós um jugo que não foi aquilo que Cristo colocou, que Cristo nos convidou a tomarmos sobre nós. Quantas vezes nós colocamos um jugo que nós não podemos suportar sobre nós? Isso gera, irmãos, em nós um extremo cansaço, uma falta de tempo para as demais coisas importantes da vida, a obra de Deus, a família. Nós perdemos, então, as oportunidades de estarmos juntos com as nossas famílias, perdemos a oportunidade de estarmos juntos com nossos irmãos, tendo comunhão uns com os outros, porque nós colocamos muitas vezes um jugo sobre nós que nós não temos a mínima condição de suportar. Quantos compromissos nós fizemos, inclusive com Deus, que nós não cumprimos? Quantos compromissos fizemos com nossas famílias ou com outras pessoas que nós não cumprimos? São sobrecargas. Não foi a isso que o Senhor Jesus nos convidou. O Senhor Jesus não nos convidou a tomar sobre nós uma carga que não seríamos capazes de suportá-la. Pelo contrário, o Senhor Jesus nos convidou a tomarmos sobre nós o seu jugo e assim termos descanso para as nossas almas. Vivermos com alegria, com paz e com esperança em nossos corações. Uma outra reflexão, irmãos, que precisamos fazer, além da reflexão de que jugo nós temos colocado sobre nós, é que jugo nós temos colocado sobre as outras pessoas. A outra leitura que nós fizemos, de Mateus capítulo 23 e o versículo 13, é o Senhor Jesus falando aos escribas e aos fariseus. O Senhor Jesus os repreende
chamando-os de hipócritas. E por que o Senhor Jesus faz isso? Ele disse, olha, vocês são hipócritas, porque vocês não entram no reino de Deus, vocês impedem ainda outras pessoas de entrarem no reino de Deus. Vocês colocam sobre as pessoas um jugo que nem vocês mesmos conseguem suportar. O Senhor Jesus chama a atenção para a hipocrisia daqueles religiosos da época. O outro texto que nós lemos, de Atos capítulo 15, versículo 10, já é a igreja estabelecida ali, pós os primeiros tempos, e ali já é o Concílio de Jerusalém sendo reunido e deliberando a sua decisão. Os apóstolos então dizem assim, olha, nós não podemos colocar sobre os nossos irmãos e novos convertidos um jugo que nem nós mesmos podemos suportar. Quantas pessoas, irmãos, deixam o nosso meio, deixam a igreja institucional? Quantas pessoas deixam os nossos círculos religiosos porque nós colocamos sobre elas um jugo que elas não podem suportar, um jugo que é outro, que não é o de Cristo? Pode ser o meu jugo, pode ser o jugo da instituição, pode ser o jugo da religiosidade, mas que não é o jugo de Cristo. Nós mesmos não conseguimos suportar esse jugo. Nós não conseguimos suportar, irmãos, o jugo que nós naturalmente colocamos sobre nós. O jugo que, erroneamente, às vezes, a própria instituição religiosa coloca sobre nós. Nós não podemos suportar o jugo que é a religiosidade que está no ideário da maioria das pessoas. Nós não conseguimos suportar esse jugo também. Naturalmente, os nossos irmãos, e especialmente os novos convertidos, não conseguirão suportar esse jugo. Que jugo nós temos colocado sobre nós? Mas devemos ir além na reflexão. Que jugo nós temos colocado sobre outras pessoas? Olha, irmãos, devemos ter cuidado para que nós não sejamos responsabilizados por Deus pelo fato de que outras pessoas tenham deixado, irmãos, o nosso meio por causa de um jugo que nós colocamos sobre elas, que não era o jugo de Cristo, exigindo delas mais do que o próprio Cristo, exigindo dessas pessoas mais do que a santa palavra de Deus. Irmãos, todos nós temos nossas dificuldades, todos nós temos as nossas falhas, e nós não podemos, irmãos, viver essa santidade, entre aspas, que não é de fato a santidade, essa santidade exacerbada, como se Cristo exigisse isso de nós. Não é isso que Cristo exige de nós. O que Cristo diz para nós, irmãos, é que coloquemos sobre nós o seu jugo. E esse jugo de Cristo nos dá descanso, para que a gente consiga, irmãos, servir a Deus adequadamente. Para que a gente consiga servir a Deus, irmãos, com prazer em nossas almas. Para que a gente consiga servir a Deus fazendo, irmãos, o melhor que nós podemos fazer, adequadamente, e buscando em Deus, de fato, fazer o melhor para Ele. Não coloquemos sobre as outras pessoas um jugo que nem nós mesmos podemos suportar. Sabe? Esse é um discurso para nós pastores. Esse é um discurso para aqueles que lideram departamentos na igreja. Mas também esse igualmente é um discurso para todo e qualquer irmão da congregação. Uma coisa, irmãos, que eu gosto muito de frisar na congregação é a necessidade de nós termos comunhão uns com os outros. Nós somos um grupo pequeno de irmãos e eu digo assim aos irmãos, olha, é inadmissível que você não conheça o seu irmão. É inadmissível que você não saiba nem sequer falar do nome do seu irmão, já que nós somos tão poucos irmãos. Então, meus queridos, é de nossa responsabilidade termos o cuidado com os nossos irmãos. Se eu sou chamado a ter o cuidado com o meu irmão, e se você igualmente é chamado para ter o cuidado com o seu irmão, que cuidado é esse que você não sabe nem o nome dele? Que cuidado é esse que você não se interessa nem em falar com o seu irmão após um culto de domingo? Que cuidado é esse? Mas, muitas vezes, nós, além de não termos o cuidado devido, ainda julgamos os nossos irmãos quando eles começam, por exemplo, a faltar os cultos ou não atender as programações da congregação. Tenhamos cuidado com isso, irmãos. Que o nosso amor se expresse nesse cuidado. É bem verdade que é de meu interesse, interesse de todos os homens e mulheres de Deus, que nós estejamos reunidos na sua casa, participando das programações da congregação. É legítimo esse nosso interesse. Mas busquemos esse nosso interesse com o devido cuidado,
com devido amor. Busquemos esse nosso interesse trazendo a compreensão das pessoas de que é isso que agrada a Deus e por isso devemos fazê-lo. Busquemos esse nosso interesse, irmãos, ainda buscando nessas pessoas, exigindo, no bom sentido dessas pessoas, o interesse em buscarem a Deus, mas não só por aquilo que Deus há de fazer por elas, mas por aquilo que Deus já fez por elas, por aquilo que o seu Filho Jesus, o Filho de Deus, fez por nós na cruz do Calvário. Daí nós buscarmos para nós e para todas as pessoas entendermos, de fato vivermos o jugo de Cristo sobre as nossas vidas. Mas aí, meus queridos, a nossa confiança deve estar baseada exclusivamente no Senhor. Nós colocamos sobre o Senhor nosso Deus, toda a nossa vida. Nós, quando dizemos que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, nós estamos, na verdade, aceitando o seu convite, quando ele diz para nós: venham a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, tomem sobre vocês o meu jugo, vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ou seja, quando nós aceitamos esse convite de Jesus, esse pacote é completo. Quando nós aceitamos esse convite de Jesus, é para que nós vivamos de fato o descanso que Cristo tem a nos dar. Esses dias, então, irmãos, especialmente nestes dias em que nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, no templo, como sempre fazemos, e eu digo aos irmãos da minha saudade de estar perto de cada um dos irmãos, e eu sei que os irmãos compartilham também dessa saudade. Temos vontade de estarmos juntos novamente e o faremos, segundo a permissão de Deus. Então, nesse período em que a gente está vivendo esse impedimento, irmãos, e hoje nós tivemos a notícia de que uma pessoa aqui em nosso estado já foi vítima, então, dessa pandemia, levando-o à morte. Essas coisas, irmãos, não devem apavorar a mim e a você. Nós aceitamos, foi o convite de Cristo. Quando o Senhor Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, Ele nos convidou para que nós alcancemos descanso para as nossas almas, para que nós vivamos confiando nele, apesar das lutas, apesar das provações. Como eu disse aos irmãos, façamos aquilo que é de nossa responsabilidade, tomemos os cuidados devidos, mas, sobretudo, confiemos em Deus. Tomemos sobre nós o jugo de Cristo. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, vamos orar neste momento. Quero agradecer a presença de todos os irmãos, todos os que estiveram aqui conosco nesta transmissão. E eu quero orar por você neste momento. E se você que está agora nos assistindo, ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, é hora de fazê-lo. Você pode fazer isso agora em seu lar. Se você já tenha feito isso em algum momento e por algum motivo afastou-se dos caminhos do Senhor, afastou-se da casa de Deus, é hora de você também tomar a decisão de reconciliar-se com o Senhor. Não perca essa oportunidade. Mas também, queridos, mesmo eu e você, que estamos de fato em comunhão com Deus, pela sua misericórdia e graça, só é possível, irmãos, eu ter comunhão com Deus por causa da graça dele. Não é possível por mim mesmo eu dizer que tenho comunhão com Deus. Eu só digo isso assegurado na certeza da graça do Senhor Jesus que vem para a minha vida. Então eu digo, eu e você que temos comunhão com Deus, percebamos o quanto essa mensagem, irmãos, deve estar presente em nós. Não vivamos, então, como aqueles que não têm esperança. A nossa esperança está em Jesus. Vamos orar, então, todos juntos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque mais uma vez nós meditamos na Tua Palavra. Porque mais uma vez, Senhor, nós te cultuamos, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos por mais um domingo, meu Pai, em que nós estamos aqui, meu Pai, sedentos por Ti. Ó, meu Deus, quantas tribulações alguns dos nossos irmãos, ou mesmo todos nós, temos vivido estes dias. Eu te peço o teu consolo, meu Pai, sobre as nossas vidas.
Eu oro a Ti, Senhor, por aquele que deseja, neste momento, reconhecer a Ti como Senhor e Salvador. Que está agora com o seu coração contrito, dizendo que Tu és o seu Senhor, que Tu és o seu Salvador. Atenda, meu Deus, esta oração de um coração sincero. E assim, meu Pai, faça com que esta pessoa que faz esta oração pela primeira vez, de fato, meu Deus, seja considerada por Ti um filho Teu. Seja regenerado neste momento. Seja justificado neste momento, santificado neste momento. Eu oro a Ti, Senhor, te pedindo isso, porque isso é uma promessa Tua. A Tua palavra nos diz que se com a nossa boca nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seríamos salvos. Eu oro a Ti confiando, meu Deus, na Tua promessa. E eu te peço, nesta hora, escreva o nome deste irmão, desta irmã, que agora te reconhece como Senhor e Salvador, no Teu livro da vida, meu Pai. Eu também te peço, Senhor, por aquele que por algum motivo tenha se afastado dos caminhos do Senhor, e nesta hora faz mais uma vez esta oração, pedindo a Ti, Senhor, a reconciliação. Oh, meu Deus, opere isso no coração desta pessoa e aceite, Senhor, em Teu aprisco mais uma vez. Meu Deus, eu também te peço, por todos nós, meu Pai, pela Tua igreja, que temos vivido, Senhor, este momento, meu Pai, muito peculiar, muito diferente, inesperado em alguns aspectos, inclusive. Meu Deus, eu te peço, não permita que percamos a esperança. Não permita, Senhor, que vivamos estes dias sem confiarmos em Ti. Ah, meu Deus, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, eu rogo a Ti, trabalhe em nossos corações o Teu consolo. Trabalhe em nossos corações, Senhor, o descanso que vem de Ti. Eu te peço que pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, nos faça entender, colocarmos sobre nós o Teu jugo, que é suave, o Teu fardo, que é leve, aprendamos contigo, sermos mansos e humildes de coração. Nos ajude, Senhor, confiarmos em Ti para tudo, meu Deus. Oh, meu Pai, amanhã começamos mais um dia de trabalho, Senhor. Meu Deus, eu sei que muitos têm condições de estarem em suas casas, meu Pai, trabalhando home office, e que assim façam, meu Deus, para o bem de todos nós. Mas aqueles, Senhor, que precisam de fato sair de suas casas para o seu sustento, eu te peço, Senhor, guarde os Teus filhos. Guarde cada um deles, Senhor. Não deixe, meu Pai, que sejam acometidos de enfermidades. Mas eu também te peço, Senhor, guarde os Teus filhos, não deixando faltar nada na sua mesa. Não deixando faltar nada, Senhor, do seu sustento. Os sustenha, Senhor. Eu te peço, proveja, meu Pai, na casa e na mesa dos Teus filhos. Não deixe faltar nada, Senhor, para a Tua igreja. Não deixe faltar nada, Senhor, para o Teu povo, Senhor. Meu Deus, traga a solução, meu Pai, para estes problemas, para que nós vivamos, meu Pai, dias melhores. Eu te peço também nesta hora, Senhor, pelos nossos governantes, meu Pai, que deixem de lado as suas intrigas políticas, que deixem de lado os seus propósitos políticos eleitoreiros e se interessem, meu Pai, tão somente em trabalharem o bem para este povo. Que usem as suas inteligências, meu Pai, e as suas influências políticas e o poderio político que verdadeiramente tem para trazer o bem para este povo. Eu te peço, Senhor, que haja harmonia entre os poderes, meu Pai, conforme, Senhor, já nos é previsto em nossa lei maior, em nossa Constituição, que os poderes de fato se interessem e harmonicamente trabalhem, meu Deus, para o bem desta sociedade. Te peço também, meu Pai, que os governos federal, estadual e municipal, Senhor, se interessem com o mesmo propósito e deixem, meu Pai, de se degladiarem publicamente, Senhor. Haja, meu Pai, em nosso meio. Repreenda, meu Deus, esses interesses, meu Pai, que não são mais que eleitoreiros. Repreenda isso, meu Deus. Tenha misericórdia deste povo, meu Pai, o povo brasileiro, que tem rogado a Ti dia e noite.
Tenha misericórdia de nós, Senhor, que estamos, meu Pai, orando a Ti todos os dias, dobrando os nossos joelhos todos os dias e clamando a Ti por esta nação. Eu oro a Ti, meu Deus, pelos líderes espirituais desta nação, pelos pastores, meu Pai. Eu oro a Ti, meu Deus, para que nenhum desvaneça. Eu oro a Ti, meu Deus, para que continue e nenhum se perca, meu Deus. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós e que nós, como igreja, continuemos a ser o sustentáculo, meu Pai, desta sociedade. Continuemos, meu Pai, sendo. Me dê um sinal, irmão, já normalizou, tá ok? Então, como eu dizia, irmãos, nós estamos todos os dias publicando um devocional nos Salmos, orando com os Salmos. Os irmãos da nossa congregação nós enviamos mesmo pelo WhatsApp, mas os demais que tiverem interesse em participar conosco, né, ou mesmo pegar esses devocionais e já divulgar em outros grupos, e muitos têm feito isso, você pode acessar o nosso canal no YouTube, AD Peniel Palavra de Vida. Todos os dias nós publicamos uma mensagem devocional ali nos Salmos, tá bom? AD Peniel Palavra de Vida é o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá e clique lá no sininho para você receber as notificações, né? Eu imagino que seja assim. Então, meus queridos, nós publicamos nossos devocionais. Na quinta-feira, nós temos o nosso culto de ensino às 20 horas, tá bom? Neste mesmo perfil aqui, nós temos estudado sobre a interpretação da Palavra de Deus. E nesta quinta-feira, com a permissão de Deus, nós falaremos sobre a interpretação das parábolas de Jesus. Como é que nós vamos interpretar, né, as parábolas de Jesus? Nesta quinta-feira, nós estudaremos sobre isso. No sábado, temos nosso culto de jovens, também às 20 horas. O irmão Sidney, a irmã Débora, são os nossos líderes de jovens, estarão com os irmãos. No domingo pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical às 9 horas e à noite, às 18 horas, o nosso culto de adoração a Deus. Que Deus seja com você e com a sua família e nos abençoe e nos dê uma semana de muita paz e de muita bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. E diga daí, amém. Glória a Deus.